Olá, pessoal, tudo bem com todos? Olha nós aqui, de novo, juntos, mais uma vez, ainda barbudo, que os dias estamos diferentes. Mais um Endo Comentada, tá? Hoje, continuando com aquela ideia de discutir casos clínicos, casos rápidos aqui, uma discussão rápida, né? Para a gente levantar alguns pontos, tá? Ainda com a ideia, quando extrair, quando não extrair dentes. Tá? Essa semana a gente vou mostrar um caso clínico de um retratamento de um dente 12, tá? De uma paciente com muito trauma do passado aí em relação à odontologia, sofreu muito na infância e tudo mais. E aí, uma situação complicada, né? Que a gente tem que lidar, bastante apreensiva em relação à implantodontia e tudo mais. Mas a queixa principal dela é um dente 12 aqui, ó, que a gente observa, pessoal, que tinha uma imagem aqui sugestiva de ter sido uma fístula, alguma coisa assim no passado, uma coroa provisória um pouco deficiente ali, solta, que ela estava lutando para não soltar. Essa condição aqui do pino metálico já desgastado, solto, na verdade, provavelmente esse pino foi colocado muito volumoso e não foi feito o preparo, né? E aí a condição periodontal também não das mais favoráveis, uma mobilidade grande por conta de um trauma oclusal muito grande aí, né? Porque ela não tem os dentes posteriores, então, assim, uma situação difícil e limítrofe, né? E um risco grande aí de perder esse dente, né? Mas ela não quer implante, tem aquelas situações do dia a dia do endodontista, né? Que vamos tomar a decisão aí entre tentar salvar ou não um dente com problema endodôntico, tá? E aí, pessoal, radiograficamente, essa era a condição. A gente vê aqui que o suporte periodontal complexo, né, com perda óssea e tudo mais, um núcleo metálico insatisfatório, um ameaça. Esse dente, segundo ela, tinha sido feito algum tipo de tratamento endodôntico, mas assim, uma situação complicada, né, não tinha nada ali, estava totalmente desobturado. E aqui um fragmento metálico, aliás, 2 fragmentos metálicos aí, né? E aí a gente já fica pensando, com essa perda óssea, será que não tem trinca? Será que não está condenado esse dente? E aí tem que discutir tudo isso com a paciente antes da gente propor o tratamento para ela, né? Então, a gente fez isso, discutir com a paciente com muito medo da anestesia, de todo o processo, né? Mas batendo papo e tudo mais, a gente conseguiu convencê-la a tentar manter esse dente. Claro que a gente explicou sobre a questão aí da possibilidade de perda do dente por conta de alguma trinca radicular, alguma coisa assim, e ela topou, né? Na tomografia, pessoal, a gente vê isso, ó, aparentemente não tem uma lesão periapical crônica, aí são os mistérios da endodontia, né? Da biologia, em que a quantidade de bactéria que está aí, de micro-organismo, de agente irritante, o organismo está dando conta da situação, mas é claro que não pode ficar assim, né? Se essa prótese tivesse perfeitamente feita, adaptada, não tivesse que trocar nada, parte periodontal, tudo bem, maravilha, mas nesse caso a gente vê que não era essa a condição. Então a gente vê aqui espaços vazios, aqui a gente vê aquela área com fragmentos metálicos, provavelmente instrumentos endodônticos fraturados, desviados ali, né, que não foram removidos. Nos cortes axiais aqui a gente vê, deixa eu só voltar um slide aqui, a gente vê a perda óssea periodontal, importante, esse dente tinha bastante mobilidade entre grau 1 e grau 2, a gente vai ver mais para frente ali, né? Mas uma situação complicada, né? E aí, o mais fácil aqui, pessoal, é extrair, faz implante. Pô, mas vai tirar esse pino, vai fazer todo o processo. Mas e aí? Qual a expectativa da paciente? Será que ela vai extrair esse dente e vai fazer um implante? Pela conversa que a gente teve? Provavelmente não, né? Então a gente propôs o tratamento para ela para tentar manter esse dente na boca desde que não tivesse fraturado, né? Mas aí vem uma dúvida, como que remove pino? Vai fraturar a raiz? Não vai fraturar a raiz? Isso é uma coisa que realmente tira o sono de muito endodontista, né? A gente trabalha com uma técnica específica, que a gente vai mostrar mais pra frente, que não tem tanto problema. Mas antes de mais nada,
Tem que começar fazendo todo o processo de anestesia, tanto infiltrativa vestibular, infiltrativa palatina, usando lá anestésico tópico, né, para conseguir uma anestesia aí com o mínimo de desconforto possível, né? E antes de fazer qualquer coisa, de remover prótese e tudo mais, temos que pensar no fim. O paciente está com dente. Não tá legal o dente, mas tá com dente, não tá? Tem que sair como? Tem que sair com dente. Então a melhor coisa do mundo que a gente tem para fazer nesse momento é fazer uma moldagem inicial, nem que a gente não vá usar isso. Molda com uma silicona pesada, né, de condensação, barata, eu uso a Zeta Plus aqui, e reserva essa moldagem, né? Por quê? Porque a gente tem um molde para no final, a gente vai ver aqui que facilita bastante o processo. Aqui a remoção da coroa provisória, da faceta de resina provisória, a gente vê que realmente esse dente não, ele foi colado o pino, o núcleo metálico fundido, mas não foi feito nenhum tipo de preparo, e aí o sobrecontorno gigantesco, né? Talvez aí um dos motivos daquela inflamação gengival, além da perda óssea gengival, periodontal, além do trauma oclusal, né? Que ela não tem os dentes posteriores. Então, aí vem a parte da remoção do retentor, né? Que se a gente tem a tecnologia associada, né? Nós trabalhamos muito tempo com o Sacapinos Valdrig, fantástico, trabalhou, saía pino e tudo mais, sem muito problema, mas graças ao nosso amigo Ângelo de Menezes Freire de Menezes, Ângelo Freire, nosso grande amigo, um dos canais do YouTube de endodontia mais legais que a gente tem aí. Nós temos que agradecer toda vez que eu tenho a possibilidade. Eu agradeço o Ângelo Freire a ter me ensinado em 2008, durante nosso primeiro, segundo módulo do mestrado, juntos lá em Campinas, com o professor Francisco e a professora Adriana, a gente conseguiu aprender essa técnica aqui, né, de remoção de núcleo metálico fundido e pinos pré-fabricados rosqueados, que é a técnica SISO, né, Sistema Integrado e Simultâneo de Ultrassom, que virou até objeto da minha dissertação de mestrado. Tamanha foi a empolgação que eu fiquei com esse trem. E aí a gente tem todo um protocolo, né, pra gente fazer isso nesse curso que a gente fez semana passada, alguns dias atrás aí, de retratamento endodôntico. O pessoal tirou muito núcleo metálico e pino rosqueado. Pessoal que estava no curso, entra aí e fala se funciona ou não. Algo fenomenal, tá? Faz todo um preparo, tem todo um protocolo específico, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas a gente tem um vídeo para mostrar o tempo que a gente gastou para remover esse retentor. Vamos lá. Vamos dar o play aqui no nosso vídeo. Vocês vão ouvir minha voz 2 vezes aqui, que eu tô... Fez o preparo ali da... Opa! Tem umas fotos que são tiradas no meio ali. E aí a gente vai aplicar um sistema integrado e simultâneo de ultrassom com 2 insertos ultrassônicos ao mesmo tempo. Tem que treinar com as 2 mãos, bastante irrigação para não fritar o periodonto, potência máxima dos seus aparelhos de ultrassom com insertos específicos. Olha a mobilidade que tem no dente ali. Foi possível ver, mas com essa técnica a gente não tem resultante de força na raiz. Olha lá. E o pino saiu, pessoal. Já saiu o pino. Essa aqui é a minha bate-papo com a paciente, tá? A paciente já deu um joia na hora. Eu tenho uma gravação completa, mas eu não vou colocar o vídeo dela nesse caso aqui. Ficou felicíssima, sem impacto na raiz, pessoal, que eu acho que é o mais interessante aí. Mesmo com mobilidade, a gente não tem tanto problema. Se vai tentar pegar algum forceps ou algum sacapinos, alguma coisa, o impacto na raiz aí pode ser grande e ter alguma complicação maior, até de extrair o dente, né? Tamanha é a perda óssea, a mobilidade desse dente. Vamos passar aqui, olha lá, retentor removido, e aí a gente deu a sequência então. Aqui a gente verifica, a gente removeu com ultrassom todo o remanescente ali de cimento, não sei, acho que era um ionômero, alguma coisa que estava colando, uma resina cimentando esse retentor, mas com cuidado de não tocar muito na região ali dos instrumentos fraturados. Para quê? Para não quebrar mais uma vez esses instrumentos. Aí com vibração ultrassônica, a gente conseguiu remover o primeiro fragmento metálico, mas tinha ali ainda o segundo fragmento metálico, né? Na sequência, a gente trabalhou ainda com insertos ultrassônicos, tá? Finos, lisos. Nesse caso eu pré-curvei por causa da curvatura da raiz. A remoção do segundo fragmento, que é provavelmente uma headstone
aqui, né, que foi fraturada, né, que a gente verifica nessa região aqui. Aí a gente deu a sequência a todo o processo de desobturação, complementar a desobturação, tinha os restos de cimento, gutapeste e tudo mais, descontaminação sempre com gel de clorexidina a 2%, ativada o tempo inteiro com ultrassom e muita irrigação ativa com água destilada, tá? Aqui a gente vê a direção do canal e aqui aquele desvio, que não tinha perfuração. Eu coloquei a localizadora apical, um instrumento ali, não apitava que estava fora do dente. Então estava no limite, mas não tinha perfuração, né? Então aqui, na sequência, como é um dente curto e canal amplo, ao invés de usar cimento biocerâmico e gutapeste, a gente optou por trabalhar com a obturação com MTA. Podia ser Biocel Repair, podia ser algum biocerâmico mais consistente, poderia. Eu gosto muito do MTA branco ainda hoje, tá? Então a gente fez a obturação do canal principal, né? E do canal construído ali com o MTA. Como que a gente fez para preencher esse canal sem ter que ampliá-lo? Eu fiz... eu usei o princípio aí que pedreiro usa quando está fazendo laje de casa. Tem um aparelho chamado vibrador que vibra o cimento, um dispositivo, uma mangueira gigante que vibra o concreto para o cimento acomodar e preencher, não ficar bolhas, né, nas lajes das casas. Hoje em dia é caminhão, então, mas quando eu era criança, eu me lembro de acompanhar o meu pai para fazer essas coisas nas construções durante a nossa vida aí. E aí, o que eu usei aqui? Essa mesma ideia. Vibrar, né, ativar o MTA, né, com insertos ultrassônicos finos, sem irrigação, né, baixíssima potência. Para quê? Para não aquecer a região, né, evaporar a água e não complicar a ação do MTA, mas ao mesmo tempo fazer com que ele escoasse para dentro daquele desvio, tá bem? E aqui a gente vê que o canal foi totalmente preenchido, aquele canal artificial, né? Aqui já selecionando o pino de fibra de vidro. Gosto muito dos pinos da FGM, White Post. Nesse caso foi usado White Post número 1 DCE, que é mais cônico, né? E na sequência, cimentação do pino de fibra de vidro após qualificação dentinária, aplicação do sistema adesivo autocondicionante, confecção do núcleo de preenchimento em resina, e agora sim a gente fez o preparo da base do dente, preparo coronário, para receber um provisório bem adaptado, né? Sem sobrecontorno, ou com o mínimo possível de sobrecontorno, sendo feito um provisório na mão, né? Aqui na boca da paciente, claro que esse escurecimento é pigmentação, não tem muito o que fazer, mas a prótese consegue esconder bem isso daí, né? Na sequência, temos que fazer o provisório. A gente pegou aquele molde feito lá no começo do tratamento, né? No comecinho da consulta, logo depois da anestesia, preenchendo aqui com resina bisacrílica, né? E antes de fazer isso daqui, eu até estou adiantando, mas antes disso, antes de fazer esse processo, agora não lembro se foi antes ou depois, tá? Eu também peguei um inserto ultrassônico Health P10 aqui, de periodontia, e fiz uma descontaminação periodontal da melhor maneira possível, removendo o máximo de cálculo periodontal subgengival aí, né? Uma potência aí, tava acho que 30%, 40%, para não se organizar demais essa região, né? Não tirar osso, nada, e a gente conseguiu melhorar bem a parte periodontal. E aí foi sim fazer a parte provisória. Preenchendo então aqui o molde de silicona com resina bisacrílica e leva na posição. Espera alguns instantes, 50 segundos, um pouco antes, coloca um lubrificante, a gente usa a clorexidina gel mesmo, mas pode ser um outro lubrificante hidrossolúvel e não vaselina, tá? E aí na sequência, acabamento, polimento do provisório, aqui o provisório sendo provado para a gente ver se estava tudo em ordem, tá? E radiografia final. O que a gente vê aqui na radiografia final? Paciente feliz da vida, né? Sem dor, sem nada. A obturação apical com cimento MTA, com o MTA, né? Branco da Angelus. O selamento da perfuração não dá pra gente, aquele desvio não dá pra gente ver aqui. Pino de fibra de vidro, núcleo de resina e resultado final aí bem favorável endodonticamente falando, né? Esse dente, a gente fez um ajuste oclusal, diminuir muito a sobrecarga nele, tá? Para que esse dente possa ficar na boca com uma certa estabilidade. Ela foi encaminhada para um periodontista, né? Para dar sequência no tratamento periodontal, extrair alguns dentes que estão instruídos e não tem muito o que fazer, né? E na sequência começar a sua reabilitação. A preocupação dela é se ela poderia viajar
ela quis fazer esse dente agora, mesmo com medo, porque ela vai viajar, não queria perder o dente. E aí ela saiu daqui, se eu soubesse que não ia doer nada, tinha feito antes, né? Então, assim, a gente conseguiu um resultado, assim, excelente, certo? Então, pessoal, gostaria de só agradecer a todos que ficaram até o final aqui do vídeo, tá? Quis mostrar esse caso clínico para a gente ver os limites que a endodontia feita da maneira aí, aliando tecnologia com conceitos e biomateriais e materiais adesivos, o que a gente pode fazer, tá? Um vídeo rápido só para mostrar mais um caso aí comentado, tá bem? Peço a vocês que se inscrevam em nossas redes, que eu vou deixar logo na sequência aqui, tá? YouTube, Facebook, Instagram, pra gente chegar lá logo nos 10 mil inscritos, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, tá bem? Pessoal, perguntas, dúvidas, fiquem à vontade, mande mensagem pra gente, direct, ou aqui pelos próprios comentários do Instagram, tá bom? Ou YouTube. Um forte abraço a todos e até o próximo Endo Comentada. Se cuidem!